outro fator muito importante que contribuiu para esse processo de interiorização foi um fenômeno chamado de bandeirismo ou bandeirantismo. Os bandeirantes, né? Talvez no ensino fundamental você tenha estudado esse assunto como entradas e bandeiras, né? É algo que a gente ainda tem uma definição conceitual para tentar estabelecer a diferença entre uma entrada e uma bandeira. Essa diferença ela se diluiu academicamente falando, porque na verdade perdeu-se um pouco do sentido tentar separar uma da outra. Em linhas gerais, o que se costumava dizer? As entradas eram expedições de interiorização, né, financiadas pela coroa portuguesa. As bandeiras eram expedições de interiorização financiadas por particulares. Dalton, mas não tem uma diferença nítida aí? Que pouco agrega a análise do fenômeno enquanto contribuinte para esse processo de ocupação do sertão, ponto 1, e ponto 2, porque boa parte dessas expedições interiorizadoras, muitas delas começaram financiadas pela coroa portuguesa, o dinheiro acabou e os bandeirantes continuaram. Aí o que eu vou dizer para você? Ela é meia entrada e meia bandeira, virou pizza? Então perdeu um pouco do sentido conceitual. De qualquer modo, é um fenômeno talvez um dos mais fortes, não só para a ocupação do sertão, do interior, como também para dar como resultado final ao Brasil uma configuração geográfica muito próxima à que ele tem hoje em dia. Beleza? Bom, primeira coisa que é importante saber. Onde surgiu esse fenômeno? O núcleo irradiador do bandeirantismo foi justamente a capitania de São Vicente. E aqui eu preciso voltar a um debate que nós fizemos na aula sobre administração colonial. Porque lá eu disse a vocês que hoje há um debate na historiografia sobre quais as capitanias que prosperaram. Lembra? A tradicional historiografia vai me dizer o seguinte: São Vicente e Pernambuco. Existe uma nova leitura que vai dizer o seguinte: São Vicente não prosperou. As que prosperaram foram Pernambuco e Bahia. Talvez aqui esteja o corolário para que de fato a gente perceba que São Vicente não prosperou. Porque, olha, se São Vicente tivesse prosperado de fato, por que vai nela surgir um fenômeno de pessoas que saem dela para desenvolver determinadas atividades em busca de sobrevivência? Não faz muito sentido. Então, o movimento bandeirante ele pode ser aí o argumento a ser utilizado para a gente questionar esse sucesso de São Vicente. Beleza? Bom, um outro ponto que é super importante para a gente trabalhar é analisar o mito do bandeirante. O bandeirante ele é sempre visto como uma figura heróica, desbravadora, destemida, que não tinha medo de se enfiar pelo meio do mato. Isso é muito fruto de uma romantização e da fabricação de um herói, por que não? De um mito, portanto, né? Muito de uma historiografia paulistana, da própria iconografia a respeito dos bandeirantes. Essa imagem que eu vou mostrar para você aqui agora, tá vendo? Esse é um bandeirante. Quer dizer, é um bandeirante segundo, enfim, a romantização e a heroificação desse mito. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um cara chamado Domingos Jorge Velho. Tá vendo? Ele tem barba grisalha, é branco, tá vestido, né? Só falta ele aqui, na verdade, o gibão, que era aquele colete de couro que em tese se usava porque eles estão no meio do mato para se proteger das flechas dos índios. Olha, apaga isso da sua mente. Tá? Isso é um mito fabricado. Um dos vários mitos fabricados que a gente tem na história do Brasil. Bandeirante é mestiço. Bandeirante é muito mais índio do que branco. Bandeirante anda seminu. Bandeirante anda descalço. E essa informação que eu estou te dando agora pode parecer irrelevante, mera curiosidade, mas não é. Guarda ela porque eu vou cobrar a você em aulas futuras. Tá? Bandeirante ele é mestiço, ele anda seminu, ele não anda com essas roupas todas que eu mostrei na imagem para você, ele anda descalço, muitos deles, inclusive esse que eu mostrei agora aqui para você, sequer falam português, falam a chamada língua geral, que é uma mistura do tupi com o português arcaico. Então,
embranqueceram o bandeirante para heroificá-lo. É tão difícil na história do Brasil a gente ter heróis mestiços, né? Heróis negros, heróis índios, né? E aí, quando a gente tem alguma coisa que é necessário ser romantizada, ser edificada, eu preciso embranquecer essa figura. Então, devagar, porque o bandeirante não é isso não. E outra, o processo de interiorização e a reconfiguração das fronteiras que vai ser necessária, sobretudo após esse fenômeno, é uma consequência do fenômeno e não a causa. Tá? Os bandeirantes não saem de São Vicente e se enfiam pelo meio do mato com o objetivo de alargar as fronteiras brasileiras. Isso é uma consequência. Eles estão saindo de São Vicente em busca de atividades que lhes garantam a sobrevivência. Por isso, repito e reforço, existe essa tese de que essa capitania, na verdade, não prosperou tanto quanto uma tradicional historiografia insistiu em nos dizer. Beleza? Bom, que tipo de atividades esse bandeirante desenvolveu no interior, no sertão? Uma delas, primeiro que, assim, são 3 tipos de atividades que acontecem ao mesmo tempo, tá? Embora a gente consiga perceber, por exemplo, que ir para o interior para caçar índios, as bandeiras de apresamento, né? Quando você pensar em apresamento, você vai lembrar justamente de caça ao índio. Ela foi mais visível para nós, e olha que pergunta e que questão e que análise interessante que a gente pode fazer, mais ou menos ali na primeira metade do século XVII. Aí eu fico imaginando uma questão de um nível de dificuldade maior para o Enem, ou você que vai fazer a prova específica, pensando, por exemplo, na UERJ, uma questão que seria muito bonita de ser montada, que seria, porque relacione, né, a primeira metade do século XVII com o crescimento do fenômeno do bandeirismo de apresamento. Por que será, por que foi, na primeira metade do século XVII, que as bandeiras de apresamento foram em maior quantidade? E aí você vai precisar também da nossa aula anterior. Você lembra que foi justamente nessa primeira metade do século XVII que os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. E aí você precisa lembrar, invadiram por quê? Porque eles queriam ter acesso direto à economia açucareira, da qual foram blindados por um decreto filipino, de Filipe II. Lembra disso? Então, eu tomo o Nordeste para tomar o açúcar em última instância, perfeito? Nós vimos, inclusive, que Nassau foi um sujeito que investiu não só na recuperação dos engenhos, mas no aumento da produção dos engenhos, perfeito? Ora, se os holandeses vieram para cá para se apossar da economia açucareira, para tomar conta da economia açucareira, eu vou tomar conta e vou começar a administrar as plantations, correto? Quais são os 4 pilares fundamentais que definem uma plantation mesmo? O latifúndio, produção voltada à monocultora voltada ao mercado externo e o trabalho escravo. De nada adiantaria aos holandeses tomar o Nordeste se eles não fossem tomar alguns dos principais portos de exportação de almas negras lá no continente africano. Então, no mesmo momento em que a Companhia das Índias Ocidentais está invadindo o Nordeste, ela está invadindo também, por exemplo, Angola. E é claro que vão haver conflitos, e é claro que vai haver guerra por lá também. Ora, se Angola, estou te dando um exemplo, que é o principal porto exportador de africanos para o Brasil, está em conflito nesse momento em função também de invasões holandesas, significa dizer que o fornecimento de mão de obra para o Brasil, naquele momento, vai estar comprometido, vai estar capenga, vai estar falho. E é justamente aí que entra a figura do bandeirante, caçando índios numa tentativa de repor essa carência momentânea na primeira metade do século XVII de mão de obra africana. Beleza? Um outro ponto que pode aparecer para você também é a percepção de que foi nesse momento que aumentaram a quantidade de conflitos entre eles, os bandeirantes, e os jesuítas. Porque você sabe muito bem que os jesuítas, porta-vozes da igreja, não permitiam a escravidão dos índios
a não ser em caso de guerra justa. A Igreja Católica e as missões jesuíticas, nós falamos sobre isso quando abordamos aqui o assunto drogas do sertão, existiam também para proteger os índios da escravidão. A não ser, repito, nos casos de guerra justa, no caso de uma maior resistência desse índio, seja a catequese ou a presença desse homem europeu branco aqui na América Portuguesa. Então, são dois pontos interessantes aí, né? A conexão das bandeiras de apresamento com o quadro holandês no Nordeste e a sua presença também na África, e um desdobramento de uma maior incidência desse fenômeno na primeira metade do século XVII, que também vai resultar numa maior incidência de conflitos entre bandeirantes e os jesuítas, né? Não raro, esses mestiços que não estão entrando por um território tão desconhecido assim, porque conhecem esse território, sabem onde existem missões e vão exatamente nelas, porque sabem que ali eu tenho uma fonte de matéria-prima para poder compensar esse momento de carência, de debilidade do fornecimento de escravos negros, sobretudo lá para o Nordeste. Ok? Com a expulsão dos holandeses, a gente começa a perceber que há uma tendência desse fenômeno ele diminuir, não acabar, ele vai diminuir, e aí você começa a perceber o crescimento da busca por metais preciosos, né? As chamadas bandeiras de prospecção. E na verdade são exatamente eles, os bandeirantes, que vão chegar à região das Minas Gerais, à região de Goiás, à região do Mato Grosso, e lá descobrirem, finalmente, que o Brasil tinha algumas reservas, umas boas reservas de ouro a serem exploradas. Então, olha aí, eu já estou também fazendo um outro link com você, hein? Linkando mineração com uma etapa, uma das fases do movimento bandeirante. Por fim, a gente tem aqui o chamado sertanismo de contrato. Muitos desses bandeirantes eram, como o nome sugere, contratados para alguns serviços. O principal serviço para o qual eles eram contratados, porque conhecem o interior, porque não são tão desfamiliarizados assim com o sertão, era a destruição de quilombos. Aliás, foi exatamente num desses contratos que foi destruído o quilombo de Palmares, que nós também já comentamos sobre ele. E sabe quem foi contratado para destruir o quilombo de Palmares? Aquela figura que eu mostrei para vocês ainda há pouco, o senhor Domingos Jorge Velho, que veio do interior com um tradutor porque ele não sabia falar português. Então, foram essas expedições sertanejas, foram essas expedições interioranas que contribuíram não só para ocupar essa região, como também para atropelar o Tratado de Tordesilhas e tornar necessário uma nova rodada de negociações entre Espanha e Portugal, para que você redefinisse o que, na verdade, pertencia a quem. Ok?